Verdade. Agora, Sérgio, eu queria pegar um ponto polêmico, né? Porque, querendo ou não, desde o ano passado, que essa data, 7 de setembro, Independência do Brasil, acaba tendo também um viés político. E aí eu gostaria de saber dessa questão da apropriação da data do 7 de setembro, em que o presidente Bolsonaro, né, chamou os apoiadores para irem às ruas e ainda usou o termo pela última vez, pela pátria. E aí temos uns simbolismos também, né? Apropriação das cores. Então, hoje é muito comum, se você está vestido com cores da bandeira, verde, amarelo, azul, algumas pessoas vão falar que você é de direita, que você apoia o governo, e se você tiver com outra cor, você é contra o governo. E aí a gente está falando de um único país, de um único povo, né, que é o Brasil. Como que você analisa essa apropriação da data, de cores, né, num dia que era para ser para todo o povo brasileiro? Todos deveriam participar dessa comemoração e dessa festa. E a gente encontra um país extremamente polarizado, pessoas divididas e até com receio por exemplo, eu não sou de direita e eu não posso participar do desfile. Então tá meio misturado, meio bagunçado, né, Sérgio? O que você tem a falar sobre isso? Não é a primeira vez que o 7 de setembro é apropriado por setores, por grupos, né? Eu acho que tem uma história também de como que essa data foi sendo apropriada por determinados setores da sociedade, principalmente os setores, vamos chamar assim, da nossa elite política, né, desses 200 anos. Eu acho que a própria 7 de setembro é uma construção histórica, ela não foi imediatamente reconhecida, né, no nosso imaginário, isso leva um tempo. O príncipe regente, depois que ele vai ser aclamado imperador do Brasil e colocado como imperador do Brasil, Dom Pedro I, ele se apropria dessa data ali por volta da década de 30 do século XIX, 1830, próximo da abdicação dele, ali já tem uma tomada dessa data, tentando trazer para si no momento que ele está em baixa. Dom Pedro I está sendo contestado por vários movimentos populares de cunho liberal, republicano, nos anos 30 do século XIX. Depois, uma outra apropriação, sem dúvida, foi o primeiro centenário da independência, 1922. O Rio de Janeiro, capital, passava por uma série de mudanças urbanísticas, tentando se modernizar. O Brasil precisaria se mostrar moderno, então faz uma série de reformas, né, na cidade, removendo a população pobre, jogando para a periferia. E esse é um processo que já vem desde o início da República, né? E em São Paulo, por exemplo, o antigo Museu Paulista, já de 1895, ele também está passando por uma série de reformas que depois vai se constituir nesse museu que nós conhecemos como Museu do Ipiranga, que foi agora reaberto à visitação pública, né? Mais à frente, sem dúvida, o regime militar se apropria dessa data, né, tornando a data não cívica, mas basicamente militar. Então, é o momento do regime militar apresentar suas tropas, apresentar seus equipamentos. Inclusive, ainda hoje, né, vendo para cá, né, vendo na televisão, o locutor oficial do evento vai apresentando os equipamentos militares, né? Isso aqui é um urutu, isso aqui é um anfíbio, com nomes nacionais, né? Guarani, nomes, né? Então, ela foi apropriada e ainda não conseguimos tirar muito dessa visão muito militarizada, quando, na verdade, é uma data que deveria ser de todo o povo brasileiro cívico, né? E essa pergunta especificamente sua sobre as cores, né, eu lembro nos anos 70, né, que quando a gente já foi alfabetizado, e que a nossa professora dizia que o verde simbolizava as nossas matas, as nossas florestas, né, nossa flora. Sim. E o amarelo as nossas riquezas e tudo, quando na verdade verde e amarelo são as cores da família de Bragança, ou seja, a família de Dom João VI e os seus descendentes, Pedro I e Pedro II. Isso permaneceu. Então, é um simbolismo ainda da época da monarquia absolutista, quando o Brasil ainda nem era independente, ela ficou ainda fixo, e depois isso foi ressignificado ou recolocado quando da proclamação da República, que tentou se colocar essas cores
se mantendo essas coisas. Na verdade, se tentou implantar uma bandeira, a primeira bandeira republicana brasileira, muito parecida com a dos Estados Unidos. Sim. Né, com listras, é o que seria a bandeira, por exemplo, do Goiás ou do Piauí, né? São listras horizontais, verde e amarelo, e com os estados. Por isso que o nome do Brasil se chamava, primeira vez, né? Estados Unidos do Brasil. Estados Unidos do Brasil. Essa foi a primeira bandeira, não. Mas não vingou, o povo não aceitou, ainda tinha muito forte a herança monárquica, então eles tiveram que reformular e mantiveram a bandeira do Império, só que tirando o brasão e colocando o céu estrelado com o lema positivista, ordem e progresso. Ordem e progresso. Né, e o céu estrelado do 15 de novembro. Então, junto com isso, obviamente, veio toda uma apropriação nacionalista, ufanista, né? E, principalmente, a gente também tem uma tradição aqui no Brasil, desde os anos 20, acho que a gente pode falar até um século, mais ou menos, em que há um comportamento, uma atitude muito anticomunista, né? Há e a associação com as cores vermelhas, por exemplo, né? Como associado ao comunismo, e essa tradição anticomunista muito forte, né? Foi criando, se desenvolvendo isso. Sim. Desde um movimento rebelde nos anos 30, chamado Intentona Comunista, e os militares se apropriaram muito disso. Sim. Né? Dessa luta. Então, nesse sentido, houve quase que um atrelamento entre o universo militarizado e a bandeira do Brasil, como sendo assim, nós somos aquele grupo que faria tudo pela pátria, daremos a nossa vida pela pátria. Sim, né? sim. E aí, com isso, recentemente, com o governo atual, que é também de origem, de certa forma, né? É um ex-capitão, se apropria muito desse universo mental de que Brasil e defesa da pátria estão associados contra um inimigo externo, e aí vem toda essa tradição também, essa mentalidade anticomunista, né? Ou do medo, né? Daquilo que o próprio Marx chamava do espectro, né? Um grande fantasma que assombra. Então, esse discurso ele é renovado, fortalecido a cada ano, e agora eu acho que ficou mais ainda intensificado isso. Sem dúvida. E de fato, a polarização, isso acaba tendo um impacto e acabou sendo, maior, de né? fato, apropriado por setores que utilizam o lema de que nossa bandeira nunca será vermelha, né? Por exemplo. Inclusive, essa foi a fala, né, da primeira-dama Michele Bolsonaro durante o desfile pela manhã aqui em Brasília.